Onde nós podemos encontrar recursos para nós aliviarmos os nossos medos? Em todos os cantos não faltam recursos para que nós possamos aliviar os nossos medos. Para nós nos reerguermos, para nós nos elevarmos e também para nós nos aprimorarmos. Por exemplo, se nós estamos na ignorância, no desconhecimento, surgem os instrutores para nós. Quando nós estamos desesperados, surgem os orientadores. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, sempre temos auxílio de pessoas que aparecem na nossa vida, até de forma anônima, e eles nos ajudam. Então, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo há muito tempo, eu fazia uma viagem lá por Canoa Quebrada, lá no Ceará, uma praia lá do Ceará, e foi um final de semana que eu passei ali porque eu estava em trabalho em Fortaleza. Então no final de semana eu viajei para Canoa Quebrada e no domingo, no final da tarde, tinha um caminhão que levaria de volta de Canoa Quebrada até a rodoviária da cidade. Aí estávamos todos em cima do caminhão e eu lembrei que tinha esquecido alguma coisa na pousada. Eu desci correndo para pegar aquilo que eu tinha esquecido lá na pousada e pedi para segurarem o caminhão para mim, porque era o último transporte que tinha da cidade até a rodoviária. Fui buscar o que eu tinha esquecido lá na pousada e quando voltei, cadê o caminhão? E era o único meio de transporte que eu teria para voltar para lá. E assim eu comecei a perguntar para as pessoas, como que eu podia voltar lá para a cidade, para ir para a rodoviária, porque eu tinha um ônibus para voltar para Fortaleza, porque na segunda-feira eu ia trabalhar, Eu tinha que estar em Fortaleza no domingo à noite para terça-feira, na segunda-feira de manhã estar trabalhando. Até que em determinado momento apareceu uma pessoa e me concedeu uma carona. Ele estava indo lá para a cidade e ele me deu essa carona de Canoa Quebrada até a rodoviária. Ele me deixou na rodoviária. Aí eu perguntei para ele, quanto custa? Ou quanto custou? Ele falou assim, o que eu te dei foi uma carona, não foi? Carona não se cobra. Então essa foi uma das situações em que eu estava numa situação e que apareceu uma outra pessoa para me ajudar. E foi uma pessoa anônima que apareceu na minha vida. Então, agradeço a ele ainda até hoje, porque ele me deu essa carona e eu pude voltar para Fortaleza, pude pegar o ônibus de volta para Fortaleza. Então, essa foi uma das várias situações. E tem inclusive um amigo meu que gosta de fazer caminhadas, essas caminhadas longas que duram vários dias, e é o assunto preferido dele. E nas conversas, em uma das conversas que nós tivemos, ele comentou que nos trajetos que ele faz, sempre ele tem a ajuda de pessoas. Nessa caminhada que ele faz sempre caminhada com um grupo de pessoas. E interessante também que ele falou que algumas vezes que ele estava caminhando sozinho, algumas pessoas que estavam passando de carro ofereceram carona para ele. Mas como ele estava fazendo caminhada, a pé, ele recusou, agradeceu e recusou a carona. Então nós sempre temos as oportunidades de receber a ajuda de alguém quando nós estamos em dificuldade. Então é importante nós termos a humildade também para aceitar essa ajuda, Então nós recebemos muita ajuda quando precisamos. Mas e quando é a nossa parte de realizar a tarefa? O que pode acontecer? Talvez nós nos retraímos, nós buscamos desculpas, ou tomar um pouco de água. Então nós recebemos muita ajuda, mas e quando é a nossa parte de realizar a tarefa? O que pode acontecer para nós? Por exemplo, nós nos retrairmos, nós buscarmos, por exemplo, desculpas, ou nós fugirmos do trabalho. E muitas vezes o medo entra em ação, porque é o medo da responsabilidade, é um receio da crítica, é o medo de tomar uma iniciativa em benefício de outras pessoas. Então imagine se uma pessoa quer aprender a tocar música, mas tem medo de desafinar ou tem medo de errar as notas musicais. Nós nunca teremos a oportunidade de escutar belas melodias. Eu mesmo, quando eu assumo desafios como essa da maratona de 10 lives diárias de segunda a sexta-feira, eu também sinto uma certa insegurança antes de começar. Mas quando eu me lembro do meu propósito com o qual eu realizo as lives, e a confiança que eu sempre recebo a ajuda, esses são pontos importantes que me motivam a seguir na caminhada. Então o propósito da qual eu utilizo aí para realizar as lives é compartilhar minha experiência com os outros e também trocar essas ideias com vocês, onde eu aprendo muito com vocês também. Mesmo quando vocês fazem perguntas, me fazem refletir e assim eu vou aprendendo também. Então nessas lives não significa que eu sou perfeito, que eu não tenho receios, mas procuro fazer que a minha parte racional e a minha confiança em Deus supere eventuais receios que surgem no caminho. E assim eu consigo realizar essa maratona de lives. Eu tenho conseguido realizar essa maratona de lives.